Nunca faça a cruz de mel na língua. Ontem uma seguidora me mandou um relato como forma de alerta e eu achei ele tão interessante que fui pesquisar a respeito para saber o que era essa tal de cruz de mel na língua. Seria basicamente uma simpatia amorosa muito poderosa e tem muitos tutoriais de como fazer essa simpatia aqui mesmo na plataforma. E pelo que eu andei lendo nos comentários dos vídeos ensinando essa simpatia, ela é infalível. Mas vamos ao relato da seguidora, onde ela conta como ela encontrou essa simpatia, por que ela fez e o que aconteceu. Segundo ela conta, no ano passado ela passou por um divórcio muito complicado e muito traumático, porque tudo aconteceu depois que o marido dela traiu ela com a melhor amiga dela e abandonou ela para ficar com essa ex-melhor amiga. Ela conta que sofreu muitas humilhações, não só por parte do ex, mas também da ex-amiga e da família do ex-marido. E isso deixou ela muito triste, mas também muito revoltada e com muito desejo de vingança. Principalmente porque o sonho dela era ser mãe, mas o marido nunca quis, então ela acabou meio que abdicando desse desejo. Só que agora a ex-melhor amiga estava grávida e o ex-marido dela estava muito feliz com isso. Não era só a revolta de ter sido trocada pela melhor amiga, era a raiva por ter abdicado não só do seu desejo de ser mãe, mas também por ter dedicado tantos anos a esse sujeito. E ela meio que acabou se sentindo como se estivesse numa fase da vida onde ela não pudesse mais recuperar o tempo perdido e recomeçar. Então ela começou a pensar que ela só queria mesmo vingança. Ela conta que ela é neta de benzedeira, então ela sabia muito bem que uma amarração amorosa poderia ser uma vingança bem satisfatória, já que ela acaba com a pessoa amarrada. Só que a amarração é algo meio caro e ela não estava muito afim de desperdiçar nenhum centavo, mesmo que fosse para se vingar do ex. Então, numa certa madrugada, ela estava navegando aqui pela plataforma, assistindo vídeos, quando de repente ela caiu em um vídeo de uma simpatia que chamou a atenção dela. E sim, foi a simpatia da cruz de mel na língua. Ela conta que no momento que ela caiu nesse vídeo, ela se arrepiou inteirinha, como se estivesse recebendo uma espécie de sinal. Então ela decidiu prestar bastante atenção no tutorial e salvar o vídeo, pensando que talvez essa fosse a solução. Ela conta que viu esse tutorial numa quarta-feira, só que o tutorial dizia que ela precisaria esperar até a sexta-feira, porque era o dia ideal para fazer a simpatia. Só que quando a sexta-feira chegou, ela não estava mais nem lembrando de simpatia coisa nenhuma, até que algo aconteceu. A ex-melhor amiga, por pura maldade, decidiu marcar ela no post do chá de bebê que ela teria com o ex-marido dela. Ela ficou muito magoada com isso e também com muita raiva, e na hora ela se lembrou da simpatia. Então ela nem pensou duas vezes, correu e foi fazer a bendita simpatia do jeito que o tutorial explicava. Só que, como eu falei ali no começo, ela era neta de benzedeira e acabou aprendendo algumas coisas com a avó dela. Uma delas é que a canela potencializa os efeitos de qualquer simpatia ou feitiço amoroso. Então ela decidiu misturar um pouco de canela no mel que ela ia passar na língua quando fosse fazer a cruz. E ela nem acreditou no que aconteceu logo em seguida. Cerca de 5 minutos depois que ela terminou de fazer a simpatia, o telefone dela tocou. Era uma mensagem do ex, um áudio dele. No áudio, ele pedia desculpas porque a atual e ex-amiga dela tinha marcado ela na postagem do chá de bebê. Ele também pedia para os dois se encontrarem para conversar. Ela aceitou conversar com ele e eles marcaram um encontro para o dia seguinte. E para resumir, no dia seguinte, quando os dois se encontraram, tudo que esse homem fez foi implorar para ela para os dois voltarem. Ela não estava mais nem aí para ele, só que ela também estava com muita raiva ainda de toda a humilhação que ele e a ex-amiga tinham feito ela passar. Então ela queria só mesmo se vingar, primeiro fazendo ele largar a ex-amiga e depois humilhando ele. Então ela disse para ele que só o aceitaria se ele provasse para ela que realmente amava ela. E primeiro de tudo, ele teria que deixar a outra. O chá de bebê, que deveria ter acontecido no domingo, não aconteceu porque ele simplesmente saiu de casa, deixando a atual sozinha. A seguidora conta que tomou o maior susto quando ele bateu na porta da casa dela de mala e cuia. E ela não ficou com pena nenhuma, falou que era para ele ir embora procurar outro lugar para ficar porque ele ainda não tinha provado o suficiente que estava arrependido. Ele foi para a casa dos pais dele e passou a próxima semana se empenhando ao máximo para reconquistar ela. Mandava flores, bombons, mandava cartas, mensagens, acordava ela com mensagem de eu te amo. Mas ela conta que só conseguia sentir raiva e nojo dele. Já a amiga estava enchendo as redes sociais de xingamentos contra ela, mas ela também não estava nem aí. Ela achava até engraçado a ex-amiga acusando ela de estar destruindo uma família quando ela teria feito exatamente o mesmo. Isso aconteceu em outubro do ano passado, ou seja, mais de um ano. O ex dela abandonou de vez a ex-amiga e paga só mesmo ali uma pensão pro bebê, que inclusive ele quase não tem contato.
E ele continua até hoje correndo atrás dela, o que acabou causando um certo mal-estar na vida dela, principalmente quando ela resolveu tentar ter novos relacionamentos e ele estava sempre ali para atrapalhar. Ela conta que atualmente ela está de mudança para a Espanha e está dando graças a Deus, porque talvez essa seja uma forma dela se livrar desse homem, porque ela já tentou fazer de tudo e nada funciona. Ela conta que, pelo que ela viu, essa simpatia tem um prazo de validade, digamos que curto. E o fato de ela estar durando tanto, no caso dela, talvez tenha sido por conta da canela que ela usou. Então ela aconselha primeiramente você a fazer essa simpatia só se você tiver muita certeza do que você quer, porque ela realmente funciona. E caso você faça, que não cometa a besteira que ela cometeu de acrescentar canela na equação, porque segundo ela, ela não aguenta mais esse homem no pé dela. E se você não quiser passar pela mesma dor de cabeça que ela está passando, que por favor, não cometa o erro que ela cometeu.